Olá, como você está? Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você sabe identificar quando o Espírito Santo fala com você? Você consegue entender a voz dele falando dentro de você? Se você sabe, muito legal, você pode compartilhar com nós a sua experiência. Se você não sabe, vem comigo que hoje com certeza eu vou te ensinar. Vai existir momentos em tua vida que vai ser crucial para você tomar uma decisão e aceitar ou não a observação ou a ordem que ele te deu. Se você fizer o que ele falou, você vai ver a diferença lá na frente. Se você não fizer, você também vai ver. E aí, qual é melhor? Ouvir e fazer ou ouvir e ignorar? Você vai confundir com o teu pensamento. Ah, mas isso aí é meu pensamento. Não quero fazer isso que eu pensei. Mas na realidade é o Espírito Santo falando com você e depois provavelmente você vai se arrepender por não ter feito aquilo que ele falou para você fazer. Porque normalmente não é ordem de cativeiro, de punir por alguma coisa, de tirar alguma coisa que você quer, que você gosta, ou que nós gostamos, né? Porque eu estou falando para você, mas serve para mim, serve para toda a humanidade. Não, na verdade, todas as vezes que o Senhor falar algo para você, Ele vai estar falando para o teu bem, para te proteger, te livrar, proteger teu coração, muitas vezes o teu corpo, a tua alma, o teu espírito, não importa, mas é sempre com a intenção de proteção. Vai existir momentos que você vai dizer, não, eu que pensei isso. Então este é o momento de você começar a entender a voz do Espírito Santo falando com você e não acreditar que é o teu pensamento. Não, esse é o meu pensamento. Não, você precisa aprender o que é o teu pensamento e o que foi a voz do Espírito Santo falando com você. A questão é se você quer ouvi-la ou não. Porque também existem momentos que ele vai falar com você ou já falou e você não fez, porque na verdade você não queria fazer. Então você me diz assim, como é que eu posso saber quando é o Espírito Santo falando comigo? Quando o Espírito Santo fala em nosso coração, ele fala também através de pessoas, ele usa pessoas para falar conosco, mas vocês têm que tomar muito cuidado com esse negócio de profecia, porque existe sim os falsos profetas, existem pessoas que estão acostumadas a viver nessas igrejas que dá muita profecia e eles acabam achando que também tem esse dom, que não é para todo mundo, e vem e fala para você uma coisa que não é de Deus, e você vai sofrer porque aquilo não vai acontecer na sua vida, não vai chegar aquela resposta que você queria, não vai acontecer aquela promessa dita e você vai sofrer, só que na realidade não aconteceu porque Deus não prometeu nada para você. Na verdade foi alguém que chegou e falou. Então por isso é muito importante você orar e pedir para Deus o discernimento, porque o Espírito que está em nós testifica quando é de Deus. O Espírito Santo ele testifica. Quando é de Deus, a coisa é muito forte. Eu mesmo, particularmente, sinto um arrepio muito forte. Parece que meu cabelo vai sair da minha cabeça, os meus olhos enchem de lágrimas, sinto uma vontade de chorar muito grande e de falar em línguas. E eu me seguro para continuar ouvindo, né, o que ele está falando ali, porque eu não quero perder nada. E sempre a gente esquece alguma coisa quando vem falar com a gente. E aí eu e as minhas amigas costumavam falar, a gente devia levar um gravadorzinho, né? Quando Deus viesse falar, a gente apertava o play para ficar ouvindo, porque sempre a gente esquece. Mas existem aquelas pessoas que falam de si mesmo, que não é de Deus. E a gente sente o quê? Nada. Né? Eu, pelo menos, quando vem alguém falar comigo e não é de Deus, eu sinto nada. Pode estar falando uma coisa que eu quero muito ouvir, pode estar falando coisas maravilhosas para mim, porém eu não sinto nada. Então eu sei que não é Deus falando ali, mas eu ouço, acabou, tudo bem. Eu sigo o meu caminho. Agora, quando o Espírito Santo fala dentro de você, gente, isso aí pode ser crucial mesmo, pode ser algo assim que você precisa cumprir naquele momento que ele está falando com você. Eu vou contar para você uma experiência que eu tive quando a minha filha, que hoje tem 13 anos, tinha 4 anos. Fui ao shopping levar ela para assistir um filme e o meu outro filho, que na época tinha 3, e a gente chegou no estacionamento, o Espírito Santo falou para mim, ora. Eles já haviam saído do carro. E aí eu pensei, ora, porque se você for parar para analisar, ali não tinha nada a ver com o meu contexto. Né? Naquele momento eu estava num shopping, fui ver um filme. E não é normalmente o que a gente faz, chegar num shopping e orar.
É verdade? Não é. Não é verdade? Normalmente a gente chega na igreja e ora. Não, ele falou ora. E aí eu falei, será que é coisa da minha cabeça? Será que... Não, mas você... Aí veio de novo, ora. Aí eu falei, pelo sim, pelo não, eu vou orar. Volta pro carro. Voltou todo mundo pro carro, estranhando, né? Aquele momento. Voltou, a gente orou, pedi para Deus proteção e convidei ele para estar conosco naquele momento. Convidei o Espírito Santo para estar ali conosco. Eu não sabia por que era para mim orar. Se fosse coisa da minha cabeça, não ia fazer mal, porque oração nunca é demais, na verdade é necessária. E se fosse ele realmente que tivesse mandado eu fazer, é porque ele queria alguma coisa. E ali a gente seguiu, e aí comemos. Quando fomos subir para o cinema, a minha filha soltou da minha mão, coisa que ela nunca havia feito, e ela foi correndo em direção à escada rolante. O que acontece? Quando ela chegou na escada rolante, na metade, nisso eu já vindo correndo atrás para pegar ela, porém eu estava me sentindo literalmente em câmera lenta. Parecia que eu não conseguia chegar até ela, parecia que aquilo era praticamente impossível. Um filme que nós assistimos que a pessoa vai... Era o que eu estava me sentindo. Parecia que eu não ia alcançar ela em nenhum momento, e realmente eu não alcancei. E ela pôs o pezinho na metade da escada, perdão, ela estava na metade já, subindo, já estava na metade. Ela colocou o pezinho na parte que não gira e o outro pezinho ficou na parte que gira. E ao subir, ela caiu sentada. Quando ela caiu sentada, eu já me desesperei, porque a escada, ela faz isso, né? Então eu não sabia se ela ia pra fora ou se ia enganchar na roupa dela. E foi o que aconteceu, enganchou na roupa dela. E nisso, eu já estava no meio da escada, quando ela gritava e a escada puxando ela. E eu gritei, Jesus! Eu gritei muito alto, eu gritei, Jesus! E na hora que eu gritei, Jesus, aconteceu aquele assim, ó, pum! Um barulho. Era as manivelas. A escada tinha parado. A escada rolante parou. Foi uma coisa linda. Mas até então eu não sabia que parou por isso. Eu achei que parou porque ela havia sentido algo lá em cima. Aí veio o bombeiro, veio o segurança, o bombeiro falou pra mim, ela se machucou, eu olhei, ela tinha se machucado. Os dentes da escada tinham entrado na calça dela, né? Na calcinha e na pele já dela. E tava marcada a pele dela com os dentes da escada. E ele falou pra mim assim, moça, você deu muita sorte, porque essa escada ela não para assim. Essa escada ela só para quando algo chega lá na manivela, quando chega lá embaixo é que ela para. Ela nunca para assim. Só que ele não sabia que, na verdade, eu não tenho sorte. Na verdade, a última coisa que eu tenho nesse mundo é sorte. Não tenho. Eu posso jogar rifa, eu posso bingo, o que for. Até hoje, na minha vida, eu ganhei um CD. E nem gostava muito das músicas, mas passei a gostar porque eu ganhei. Eu nunca ganhava nada, então nesse dia eu ganhei. Só que a hora que eu vi aquilo, a hora que ele falou aquilo, eu entendi o porquê da oração. Eu entendi o porquê que o Espírito Santo mandou eu orar. Se eu não tivesse orado, e se eu tivesse deixado pra lá? E se eu tivesse falado, não, é coisa da minha cabeça, eu não vou fazer. E aí a minha filha poderia estar morta, ou poderia estar, ter sido alguma parte do seu corpo ali arrancada e ela não ser uma criança perfeita, ter algum tipo de deficiência física, porque eu não orei. Então, o que eu quero dizer para você é, o Espírito Santo, ele vai falar também com você. E é exatamente dessa forma que ele falou comigo. Ele vai falar, não é uma voz. Você pode até ouvir uma voz de Deus falando, não tem problema, mas normalmente é como se fosse a sua consciência falando com você, tá? Então, se for alguma... Aí você fala assim, mas como que eu vou saber quando é Deus e quando não é Deus mandando eu fazer alguma coisa? É muito fácil, porque na verdade o Espírito Santo nunca vai mandar você fazer alguma coisa errada. Na verdade, ele nunca vai mandar. Os frutos do Espírito, a palavra de Deus em Gálatas 5:22 fala quais são os frutos do Espírito, né? Vou até ler para vocês aqui, para vocês saberem que qualquer pensamento que você tiver, que não for correto, que não for um pensamento que você vai olhar e você vai falar assim, Deus não faria isso. Jesus não faria isso. Em Gálatas 5:22 fala sobre os frutos do Espírito, que são eles: alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Esse é o 24. Então o que acontece? É exatamente isso que eu ia falar para vocês anteriormente, e eu busquei na palavra e ela tem exatamente o que eu ia falar. Porque às vezes você fala assim, você quer tanto uma coisa e você acha que é o Espírito Santo e que é Deus te dando aquela coisa, que é Deus falando que você pode tomar posse daquela coisa, que na verdade vai contra a Bíblia. Tudo que for contra a Bíblia é contra Deus. Deus, ele não vai mudar a Bíblia, ele não vai mudar a palavra dele, as leis dele por causa de nós, para atender aos nossos desejos. Ele não vai. Se alguém disser para você que sim, essa pessoa está errada. É por isso que eu falo sempre, é muito importante a gente ler a palavra de Deus. É muito importante. Para os meus alunos da EBD, eu falo sempre para eles assim, se vocês lerem a palavra de Deus, vocês não vão dar ouvido porque a família fala, porque o amigo fala, porque até às vezes o pastor fala, porque tem pastor que não anda dentro do que a Bíblia diz 100% ali. Se você lê a palavra de Deus, ninguém te passa para trás, nem mesmo Satanás. Então, você vai fazer o que você quer. Só que os frutos do Espírito, acabei de ler para vocês, e a gente não faz o que a nossa carne pede, acreditando que é Deus dando aquilo pra gente. Ele não vai fazer, não adianta. Então, o certo é a gente obedecer. Por quê? Tudo que o Senhor fala pra gente não fazer é uma proteção. Ele, na verdade, está nos livrando do pecado, ou tentando, para que a gente não venha colher frutos ruins, frutos dolorosos, por causa da nossa ansiedade, das nossas paixões, por causa de amores, por causa de desejos, às vezes de ambições. A gente acaba errando, acaba pecando e acaba também pagando por isso. E não é o que ele quer, por isso que ele deixou as suas leis. As suas leis é uma forma de proteção para nós. Quando você não mata, quando você não rouba, quando você não adultera, quando você não comete ordenanças que ele pediu que nós não cometêssemos, serve para mim também. Quando nós não cometemos, a gente não sofre vários tipos de danos. Porque quem comete essas coisas continuamente vai sofrer vários tipos de danos, com certeza. Se você mata, você é perseguido pela polícia, você vai viver com medo, você vai viver achando que estão vindo atrás de você. Você não vai ter paz, não adianta. E fora a parte espiritual da vida, que você vai ter mancha de sangue em sua vida espiritual, e aquilo ali vai abrir portas para espíritos ruins. Então, você precisa aprender a entender quando é o Espírito Santo ou não. O Espírito Santo, ele pode falar com você diversas coisas. Ele pode falar para você, vai, fica. Ele pode falar para você fazer alguma coisa para o teu vizinho que está precisando. Às vezes ele pode te mostrar alguém e falar, dê isso a ele. Às vezes ele pode falar para você, não faça isso. Às vezes ele pode falar para você, faça, vai. Como ele falou para mim, ora. Ele pode falar no teu coração. E isso pode acontecer tendo relação com o seu contexto atual ou não tendo relação com o seu contexto. No meu caso, não teve relação com o meu contexto. Eu não tinha acabado de chegar na igreja, sentei e porventura não orei, e ele falou ora, né? Na verdade eu estava em um shopping, eu ia assistir um filme com os meus filhos e ele pediu para mim orar. Não tinha relação com o meu contexto. Pode acontecer isso com você, não vai ter relação com o teu contexto. Você está aqui pensando outra coisa, na morte da bezerra talvez, e vem aquele pensamento no teu coração. Mesma coisa, às vezes a gente está sentado aqui vendo um filme ou lendo a Bíblia, lendo a palavra, e aí quero um café, vou tomar um café, né? É mais ou menos, foi uma decisão que a gente tomou porque deu aquele desejo. O Espírito Santo é mais forte que isso. Quando ele fala em nosso coração, é alguma coisa mais forte, mas é como se fosse um pensamento, como se fosse a nossa consciência, tá? Então, tudo que for dessa forma e que for para o bem é o Espírito Santo. Só toma cuidado, porque às vezes tem pessoas que são muito boas e acham que é Deus que está falando, que quer que ajude alguém. Toma muito cuidado também em ajudar as pessoas. Nós temos que ajudar, a palavra de Deus é muito clara quanto a isso, e quem é bom gosta de ajudar independentemente da palavra de Deus. Mas existem pessoas que não merecem ser ajudadas porque estão em certas situações porque procuraram. Então nisso você também tem que orar e pedir para Deus o discernimento de quem você pode ajudar e quem você não pode ajudar.
Tem pessoas também que vão estar em luta, vão estar passando por uma situação que Deus a colocou lá e nós não podemos interferir. Nós temos que ir lá apenas interferir se o Senhor pedir, tá bom? Ah, mas é difícil. Não, não é difícil. A partir do momento que a gente abre mão de alguma coisa para tirar momentos do dia para orar, para abrir mão de alguma coisa, de um período que a gente poderia estar fazendo outra coisa para orar, para buscar em Deus, não vai ser em vão. Porque Ele vai te mostrar, Ele vai te dizer. Pode ter certeza disso, porque Ele fala. E quem busca Ele, encontra Ele, né? Quanto mais a gente bate, a porta se abre. A questão é que nós não estamos batendo, é que nós não estamos querendo orar, nós estamos querendo buscar. E é muito importante que a gente busque, que a gente ore e que a gente viva realmente debaixo ali, ó, da proteção de Deus, Ele nos guiando, porque se estamos embaixo de obediência, estamos embaixo de proteção. Se não estamos embaixo de obediência, fica mais difícil Ele nos proteger, porque não estamos fazendo o que Ele falou para fazer, não estamos seguindo conforme Ele nos instruiu para fazer, porque aquilo ali seria para o bem. Então, recapitulando, se você ouvir a voz do Espírito Santo dessa forma, às vezes você está querendo ir num lugar, Ele diz, não vai. Então não vai, não teme, sossego facho, fique quieto, fique quieta, não vai. Às vezes Ele fala para você ajudar alguém, dê isso àquela pessoa, né? Algo bom, dê. Quando não é o Espírito Santo, quando não, o que você desejou naquele momento, ouviu aquela voz, não faz parte dos frutos do Espírito. Tudo aquilo que vier de contra a palavra de Deus, que você sentiu o desejo, não foi o Espírito Santo, tá bom? Não foi, não adianta. Então, é muito fácil, mas o que eu peço para vocês é, ouça o Espírito Santo e obedeça a Ele, porque com certeza coisas lindas Ele tem. E quanto mais você ouvir a voz dele e fazer o que ele está falando, mais ele vai falar com você, porque ele está vendo que você está dando ouvido ao que ele está falando. Imagina a gente aqui falando com uma pessoa, falando, a pessoa nem aí. Uma hora a gente vai parar de falar, não é verdade? Porque a pessoa não está ouvindo. E existem muitas pessoas no mundo que Deus não está falando com elas, porque elas não vão ouvir, elas não vão dar crédito e ele não vai perder o tempo dele. Então, se você está ouvindo a voz dele e fazendo aquilo que ele disse para fazer, pode ter certeza que aquilo só vai aumentar com o tempo. Ele vai falar cada vez mais com você. E o que é lindo é que quando a gente tem certeza que é ele falando com a gente não fica dependendo de profetas, de ir na igreja que tem profecia, aquele cara revela, aquela mulher revela, eu vou lá. A gente não fica nessa dependência, porque na verdade a palavra de Deus é a maior revelação que a gente pode ter em nossa vida. Se tiver alguma coisinha específica que ele quiser falar, ele pode falar com a gente, ele pode falar em sonho, ele pode falar em visão, ele pode falar dentro do nosso coração. Por quê? Porque o Espírito Santo foi liberado para nós. Hoje nós não vivemos mais dependendo de profetas. Hoje a gente não vive mais. Isso, os antepassados que viviam na dependência do profeta. Por quê? Porque o pecado do homem, Adão e Eva, nos afastou de Deus. Afastou a humanidade, na verdade, né, de Deus, porque eu não estava naquela época, mas a humanidade, eu faço parte dela, então vamos lá. Quando Jesus Cristo veio, ele morreu, naquele momento, quando ele morreu, ele veio exatamente para cumprir isso, porque o Senhor Deus queria contato conosco, ele queria que nós tivéssemos essa relação com ele, e ele viu que o mundo inteiro precisava dele, não só o povo de Israel, porque aqueles mesmo não estavam merecendo, né? Ele veio para Israel, Israel o rejeitou. E o que acontece? Nós tivemos a oportunidade de Jesus vir morrer e os nossos pecados serem perdoados. E naquele mesmo período que ele morreu e ressuscitou, o Espírito Santo foi liberado. O véu foi rasgado. É maravilhoso a história sobre o véu também. O véu foi rasgado e, para quem não sabe, o véu ele ficava no Santo dos Santos. Era um lugar assim repartido. Aqui era o Santo dos Santos, aqui era o lugar santo. Então, quem ficava aqui, quem pairava aqui, era a presença de Deus. Era o Espírito Santo. E os humanos não podiam ter contato, porque senão eles morriam por causa do pecado. A única pessoa que podia entrar lá era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele podia entrar lá apenas uma vez por ano.
Então, assim, é muito forte isso. E quando Jesus morreu, aquele véu foi rasgado. E aquele véu, ele era muito grande. Ele tinha 18 metros de altura e tinha 12, assim, ó, de espessura, sabe? Era 12 centímetros, assim. Ele era grosso e ele era muito grande. E ele se rasgou de cima a baixo. Naquele momento, como a presença de Deus estava no Santo dos Santos e o véu se rasgou, ela passou. E aí nós, a partir daquele momento, tivemos contato direto com o Espírito Santo. E isso é muito maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. Porque hoje você não precisa mais de um profeta. Antigamente os reis falavam: vamos procurar o profeta, porque ele tem que nos dizer se a gente pode subir para a batalha, se Deus vai dar os nossos inimigos em nossas mãos. E aí quando o profeta dizia, ele vai dar, eles iam, na maior confiança. Quando diziam, não, ele não vai dar, eles ficavam quietos. Então, a gente não precisa mais disso hoje. A gente tem contato direto com ele está aqui com a gente vai no mercado, ele vai junto, qualquer lugar ele está junto. A gente é que precisa parar para ouvi-lo, porque ele disse que ia ficar conosco até a consumação dos séculos e não consumou ainda. Sua palavra ela é viva, não é mentirosa. Então, ouça o Espírito Santo, ouça o Espírito Santo e você terá testemunho para contar. E você irá contar e outras pessoas irão ouvir e irão aprender com você e é para isso que nós estamos aqui. Amém? Que você receba essa palavra em nome de Jesus, que ela entre no teu coração e que em algum momento da tua vida você possa se lembrar dela, porque o Senhor Jesus é assim que Ele faz. Nós aprendemos, buscamos conhecimento e no momento propício Ele traz à nossa mente aquilo que a gente aprendeu. Então que você possa aprender isso hoje e dar lugar à voz do Espírito Santo para que a sua vida seja mais abençoada dia após dia. Amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe.